Boa tarde a todos. Hoje Oi. vamos ter a nossa primeira mesa de discussão desse ano, né, cujo tema geral escolhido para esse ano de 2024 é E o Pai Hoje? Sendo o nosso foco de pesquisa o bebê e as crianças pequenas, estamos sempre interessados em refletir e abordar as diversas interrelações destes com ambientes que os cercam. Ao longo deste ano, iremos abordar as interações do pai com seu bebê ou criança ao longo da gestação e de seus primeiros anos. Hoje a nossa mesa versa sobre o desejo de ser pai. Como não poderia ser diferente, convidamos dois colegas, um já pai e outro em potencial, que vêm se debruçando sobre esta questão. Vou dar a palavra inicialmente para Bernardo, que é formado em psicologia pela UFRJ e em cinema pela PUC do Rio de Janeiro, e é membro associado em formação aqui no Círculo Psicanalítico. Então, vou passar a palavra para o Bernardo começar a sua apresentação. Obrigado, Fátima. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite do Grupo Primórdios a você, Fátima, Regina Hort, Regina Selle, Tereza, Diana. A honra por participar dessa mesa com esse tema tão instigante e complexo, né? Foi bastante desafiador para mim preparar essa apresentação, mas foi uma gestação muito grata. Gostaria também de cumprimentar o Luiz Carlos Marinho, meu colega de mesa, que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje, e a todos que estão presentes. Bom, eu vou iniciar a leitura do trabalho que eu intitulei O Desejo de Ser Pai entre Lutos e a Transmissão de um Legado. Na escolha do verso, apenas a matéria-vida era tão fina, que inspira o tema do ano vigente em nossa instituição, o Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, encontramos uma referência à música Cajuína, de Caetano Veloso. O compositor dedicou a canção ao pai de Torquato Neto, e ela foi concebida precisamente algum tempo após a morte do artista, quando Caetano foi visitar o pai de Torquato, esperando talvez encontrar um pai ainda enlutado pelo suicídio de um filho. Ocorre que Caetano foi quem não se conteve e ficou muito sensibilizado, chorando a morte do amigo de maneira desolada. Durante toda a visita à casa de infância de Torquato, Caetano recebeu o consolo do pai que perdera o filho. Não bastassem as palavras de afago, o pai de Torquato ofereceu ao músico a bebida típica de Teresina, cajuína, e uma rosa pequenina colhida do jardim. Diante da morte trágica do filho, o pai transmitira seu legado. Apenas a matéria-vida era tão fina. Com esta pequena introdução, pretendo considerar ao longo desta apresentação o desejo de ser pai como um desejo de transmissão de um legado para o filho, desde os primórdios de sua vida psíquica. Tratarei da transmissão de um legado que suporia a aceitação da finitude, o processo de luto diante das feridas narcísicas e a transformação do narcisismo do eu em investimento libidinal em uma alteridade como o bebê. Assim, o desejo de ser pai implicaria a possibilidade de se satisfazer a partir do êxito de um outro ser, indicando-lhe as coordenadas simbólicas no mundo humano e fazendo valer o aspecto de efemeridade dos objetos no destino do filho. O bonito episódio de Cajuína, que inspirou uma criação sui generis do compositor, me remeteu ao texto A Transitoriedade, em que Freud narra uma conversa que teria tido com um poeta e um amigo. Os três saíram para uma caminhada por um jardim em que dialogavam sobre a beleza da natureza. Tanto o poeta como o amigo expressavam sofrimento pelo fato de que a beleza era matéria efêmera, transitória, e estando eles diante da morte, como poderiam apreciar o valor daquilo que rapidamente se esvaneceria? Em outras palavras, de que adiantaria amar as coisas belas que se extinguiriam com tanta rapidez e facilidade?
Em discordância com os dois, Freud argumentava que o valor da beleza e perfeição dos objetos seria determinado pelo significado que eles adquiriram em nossa vida emocional. Então, tais objetos não precisariam sobreviver à nossa vida e não dependeriam da sua duração absoluta. Sobre a postura reativa dos dois amigos de caminhada, o psicanalista pôde encontrar alguma explicação em sua metapsicologia do luto. Cito aqui um trecho de sua reflexão. Se existir uma flor que floresça apenas uma noite, ela não nos parecerá menos formosa por isso. Essas considerações me pareceram incontestáveis, mas notei que não produziam impressão no poeta e no amigo. O fracasso me levou a concluir que um poderoso fator emocional estava em ação, perturbando o julgamento deles, e depois acreditei que eu tinha encontrado. Deve ter sido uma revolta psíquica contra o luto, o que depreciava para eles a fruição do belo. Imaginar que essa beleza é transitória deu àqueles seres sensíveis um gosto antecipado do luto por sua ruína. E como a psique recua diante de tudo que é doloroso, eles sentiram o seu gozo da beleza prejudicado pelo pensamento de sua transitoriedade. Desse modo, encontramos nesse pequeno e poético texto freudiano um elemento importante que poderia se articular à dificuldade de transformação do luto em legado. Trata-se da recusa à transitoriedade das coisas, um protesto frente à finitude que, em última instância, atrapalharia a fruição diante da beleza de cada nova vida que é gerada no mundo, como na atitude do poeta e do amigo em relação à impermanência na natureza. Pelo contrário, parece-nos que a atitude do pai de Torquato, ao apontar para a singela e frágil existência de uma rosa quando do luto do filho, acha-se de acordo com a hipótese freudiana sobre a possibilidade de apreciação do belo, sobretudo ao se levar em conta sua transitoriedade. Quando meu filho nasceu, fiz as pazes com a mortalidade. Assim me confidenciou um analisante, quem chamarei carinhosamente de Fulano, sobre a mudança psíquica pela qual passou ao se tornar pai. Desde pequeno, nutri um desejo de ser pai que esboçava ao brincar das mais variadas formas com um boneco de pano, batizado com um nome que seria dado ao irmão mais velho, caso a mãe não tivesse perdido a gestação. Antônio, seu boneco, se prestava a acompanhá-lo nas mais diversas aventuras. Ficava horas sozinho em seu quarto cuidando do boneco, ao modo conhecido com que as meninas simulam a maternidade, mimetizando o atendimento de necessidades tão básicas de um bebê, como dar de comer, vestir, etc. Mas também a Antônio, Fulano dirigia uma porção de impulsos agressivos. Batia no pobre coitado, rasgava suas roupas e muitas vezes, estando de mal com ele, deixava-o abandonado no limbo. Apesar de carinhosa e presente, a mãe de Fulano desenvolveu uma depressão que, ao nosso juízo, parece se relacionar à perda dessa primeira gestação. Como teria sido o irmão Antônio? Que impacto seu nascimento poderia ter promovido na dinâmica psíquica da família? Chamou-me a atenção o fato de, como outro analisante, apelido aqui afetuosamente de Cicrano, que acabara de ser pai, também relembra seu progenitor a partir. Oi, desculpa, eu pulei uma parte. Vou voltar. Ainda sobre o fulano, né? Com o pai dele, ele aprendeu muito sobre música e hoje se emociona ao lembrar como a canção Espelho, de João Nogueira e Paulo César Pinheiro, o remete à relação entre eles. Chamou-me a atenção o fato de como outro analisante, apelido afetuosamente aqui de Cicrano, que acabara de ser pai, também relembra seu progenitor a partir da mesma música, Espelho. Sobre o primeiro olhar que dirigiu à filha recém-nascida, me disse: olhei para ela e vi o meu pai. Mais adiante, nessa exposição,
Retomarei essa segunda vinheta clínica por entender que ela nos fornece um proveitoso material para pensarmos no investimento que, em seu desejo de paternar, Cicrano lança sobre a filha. Por ora, gostaríamos de destacar os versos finais de Espelho que nos transmitem o legado paterno quando do processo de luto, uma transformação do filho em um possível pai. Assim, sem perceber, eu era adulto já. E vida voa, vai no tempo vai. Ai, mas que saudade! Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual seu pai. Pois me beijaram a boca e me tornei poeta. Mas tão habituado com adverso, eu temo se um dia me machuca o verso, e o meu medo maior é o espelho se quebrar. Da clínica para a música, novamente nos deparamos com uma produção artística prenhe de ressonâncias com nosso tema sobre o desejo de ser pai em meio a lutos e legados. Na canção Espelho, encontramos uma verdadeira declaração de amor e outros tantos afetos de um filho ao pai, sob forma de admiração, de desejo de ser como pai, de orgulho que porventura um filho pode dar ao seu gerador. No entanto, ressoa-nos aos ouvidos o verso final, repetido incessantemente na música, e o meu medo maior é o espelho se quebrar. Diríamos que esse verso, de alto valor confessional, expressa ambivalência afetiva, pois ele se refere à ligação do filho ao pai. Uma possível quebra do espelho também nos alude a uma relação bastante sublinhada por autores como Lacan entre angústia e desejo. Angústia de fragmentação, de decomposição da imagem de si, medo de não ser igual ao pai, mas proibição de sê-lo, tal como na interdição edípica que a existência do pai impõe ao filho. Todavia, reconhecemos igualmente no verso um desejo de se fazer jus à transmissão do legado paterno, desejo de se espelhar no pai, do narcisismo do eu ao desejo de paternar um outro. A partir da literatura psicanalítica, conhecemos o papel de espelho desempenhado pela mãe, seja por meio do reflexo em seu olhar para o bebê em Winnicott, seja pelo júbilo do infans, a criança que não fala, ao se reconhecer em sua imagem, sustentada pela palavra da mãe, aí está você, no estádio do espelho em Lacan. Mas ao escutarmos esses dois relatos de Fulano e Cicrano, como poderíamos avaliar o papel de espelho desempenhado ali pelo pai? Em Narcisismo, uma introdução, Freud elabora o que estaria em jogo para os pais em seu conjunto na concepção de um filho a partir do encantamento que o bebê suscita em seus progenitores. Abro aspas para Freud. Quando vemos a atitude terna de muitos pais para com seus filhos, temos de reconhecê-la como revivescência e reprodução de seu próprio narcisismo há muito abandonado. Os pais são levados a atribuir à criança todas as perfeições e a ocultar e esquecer todos os defeitos. Sua Majestade o bebê. O amor dos pais, comovente no fundo tão infantil, não é outra coisa senão o narcisismo dos pais renascido, que na sua transformação em amor objetal, revela inconfundivelmente a sua natureza de outrora. Fecho as aspas. A partir desse recorte da rica e complexa teorização freudiana sobre o narcisismo parental, podemos reconhecer que, de partida, o desejo de ser pai tem sua origem em uma reparação, no anseio de que seu filho realize o que ele próprio não pôde, que esteja livre das restrições e limitações que o mundo lhe impôs. Assim, consideramos que no projeto de paternidade haja um primeiro movimento que podemos nomear como projeção narcísica, que poderíamos traduzir em uma frase como: ele será o que eu não fui. Observamos que a assunção da paternidade implica processos sucessivos de luto.
luto frente à imperfeição narcísica de não ter sido perenemente a sua majestade o bebê, luto pela desfalicização de si no homem, para que ele consinta com um novo investimento, um desejo pelo novo ser, um amor objetal pelo bebê por vir. Mais à frente, considerarei também o luto diante da castração edípica que impede um filho de esposar sua mãe, de tomar posse de seu primeiro objeto de amor. Retornando à clínica, ao acompanhar o processo gestacional na família de Cicrano, pude constatar que uma sucessão de lutos, incluindo o do falecido pai, voltou à cena analítica de maneiras completamente diferentes do que já havíamos trabalhado até então. A gravidez de sua mulher parece ter lhe provocado uma regressão à infância. Silvia Zornig aponta que, ao acompanhar a gravidez da mulher, muitos homens, futuros pais, podem apresentar afecções psicossomáticas que sugeririam uma identificação com a gestação feminina. A presença desses fenômenos de corpo, tais como náuseas, tonturas e cólicas, nos levam à reflexão de que também o homem carrega em seu corpo libidinal o desejo de ser mãe. Tais considerações podem nos ser igualmente fornecidas pelo artigo Paternidade, o Homem e Suas Angústias, de Luiz Carlos Marinho, meu colega de mesa, em que o autor descreve as vicissitudes edípicas que ensejam também no menino, futuro homem, o desejo de ser mãe de um filho de seu pai, tal como ocorreria nas meninas. Este apontamento, além de ratificar as hipóteses freudianas sobre a bissexualidade constitucional de cada sujeito, também nos indica que haveria uma transformação do desejo de ser mãe para o desejo de ser pai, sendo o primeiro a base necessária para que esse segundo desejo floresça. Se ser pai é também encarar o desejo de ser mãe com suas implicações gestacionais, poderíamos nos perguntar: em que lugar no homem encontraríamos o ventre que gesta a paternidade? Frequentemente, Cicrano se refere aos primeiros meses de sua filha, de vida da sua filha, como um processo de esterogestação, termo que, oriundo da antropologia, sugere uma gravidez fora do útero nos 3 primeiros meses após o nascimento do bebê. Mas o uso que o analisante faz dessa expressão também nos leva a pensar em seu papel como pai para a formação do psiquismo de sua filha durante esse período inicial. Cicrano se oferece aos cuidados básicos que não envolvem a amamentação, como o banho, a troca de fraldas, a oferta de um colo diferente que nem sempre é bem recebido pela bebê. Ao lidar com possíveis rejeições nesse processo, ele comenta: primeiro ela vai falar mama, depois papa. Além dos reconhecimentos da diferença entre os genitores mamãe e papai nos futuros balbucios da filha, essa expectativa de Cicrano nos remete também à alimentação, mamá e papá. A bebê se nutre do leite do seio da mãe, depois se nutrirá de papá, simbolicamente concebido aqui como outros possíveis alimentos que surgirão na interação com o pai. Com que alimento um pai nutre uma filha? Enquanto aguarda o reconhecimento de ser pai por parte de sua filha, Cicrano promove em si uma espécie de esterogestação, que podemos entender como uma forma de dar corpo à sua função e desejo de se tornar pai, uma espécie de preocupação paterna primária que envolveria, tal como ocorre na mãe, uma regressão à sua própria experiência como ínfans, regressão esta promotora de identificação com a recém-nascida. Também muito ligado à música, Cicrano entoa cantigas que provocam efeitos curiosos no ainda incipiente aparelho fonador da filha, como se ela espelhasse sonoramente o que ouve do pai. Ele se regozija com as vocalizações da bebê. Parece que ela quer cantarolar como eu.
encontramos em Diário de um Bebê, de Daniel Stern, uma descrição imaginativa das vivências do pequeno Joey no berço. Com apenas 6 semanas de vida, ele assiste ao raio de sol que chega a seu quarto todas as manhãs, sempre na mesma quina da parede. Stern se propõe a observar a forma como o psiquismo de Joey recebe os estímulos que lhe chegam do ambiente, quais sensações e respostas provocam no bebê. Notamos uma profunda sintonia afetiva que o autor tenta estabelecer com Joey, emprestando-lhe os recursos psíquicos de que dispõe para imaginar o que lhe ocorre. Dessa maneira, reconhecemos também em Cicrano um intenso investimento afetivo que revela seu desejo de paternar, valendo-se de seus nutrientes culturais para estabelecer uma sintonia afetiva com a filha recém-nascida. E como poderíamos diferenciar o desejo de ser pai do desejo de ser mãe? Pretendemos ressaltar ao longo desta apresentação que o desejo de ser pai implicaria a geração de uma nova vida que o homem gesta em seu próprio psiquismo. Ao retornarmos ao narcisismo em Freud, destacamos um primeiro movimento nomeado como projeção narcísica, que desloca o investimento fálico do homem em direção ao filho. Adiante, assinalaremos que o desejo de ser pai implica igualmente a abertura de um espaço profícuo para a singularidade da criança, um lugar para novas criações longe do seio materno. Na nossa natureza de mamíferos, um pai é sempre uma suposição. Quem é o pai? Hoje, pelos adventos biotecnológicos, somos capazes de afirmar com bastante convicção qual corpo masculino produziu o material genético do novo ser. No entanto, isto não se faz sem mediação simbólica. Ao abordar a presença do pai na dinâmica edípica, Lacan se refere ao pai como portador de um outro discurso, como alguém que surge para retificar o que a criança pôde apreender do desejo materno em sua demanda de cuidado, no atendimento de suas necessidades básicas. O pai, em sua dimensão simbólica, anuncia que existe um mundo além daquela relação dual, na qual uma criança poderia se alienar como sendo o objeto exclusivo do desejo materno, o falo da mãe, como se o filho dissesse: "Sou tudo o que minha mãe quer." A fala do pai vem fazer furo, vem interditar essa relação entre a mãe e o filho, colocando a criança em latência a respeito de sua realização sexual até a escolha de novos objetos sexuais na puberdade. No entanto, esse mesmo não do pai a liberta, ao encaminhá-la para formas sublimatórias de realização, por exemplo, em direção a um desejo de saber. Parece ser isso que Freud aponta quando diz que a pulsão epistemofílica, hipertrofiada quando do naufrágio edípico, derivaria justamente das pulsões sexuais infantis interditadas no seio da família. A criança passa a indagar não mais um futuro em que seria a mulher do pai ou iria se casar com a mãe, mas se coloca em constante busca de satisfações substitutivas que produzem encantamentos outros, como na paixão pelos professores da escola, no exercício da criatividade, na interação com os colegas e na produção de materiais culturais tais como desenhos, jogos, esportes, etc. O que um pai deseja transmitir ao filho ao orientá-lo em direção ao mundo? Assim, podemos considerar que o pai na psicanálise desempenha um duplo papel que consistiria em, ao mesmo tempo em que se interdita a satisfação da criança na relação com a mãe ao se apresentar como alteridade, também promove uma apresentação de outros objetos mundanos para que o desejo do ínfant sofra uma metonimização, um constante deslocamento em direção a outros lugares para além da família que o gerou. Também podemos encontrar essas atribuições nas reflexões winnicottianas acerca da função paterna.
Isso nos leva a cogitar que o espaço potencial, em sua capacidade de transicionalidade, de consentimento com a transitoriedade dos objetos de apreço, como o boneco Antônio de Fulano, também teria a ver com as bem-vindas ausências maternas em direção a um outro diferente da criança, ou seja, o pai em sua dimensão cultural e simbólica. Porque a mãe tem seu tempo distante, a criança, aos poucos, passa a ser dotada de um espaço próprio, fértil para suas criações. Por essa perspectiva, o não do pai no Édipo seria o sim para o filho, em sua constante construção alhures, seja na constituição de uma nova família, seja no aprimoramento do tecido simbólico na cultura, por meio das artes, da ciência ou de qualquer criação que inclua o já sabido, mas que também subverta em parte a mera reprodução do mesmo. Para refletir além do espelho, um possível destino para o desejo de ser pai na atualidade. A doença foi bem a razão de todo o impulso de criar. Criando, eu pude me curar, criando, eu me tornei são. Heinrich Heine. Diante de tanta negação da vida, seja na pandemia ou nas guerras, o homem contemporâneo se vê confrontado com uma formação reativa, uma ponderação que o coloca em dúvida em relação a seu desejo de ser pai. Sabemos que, assim como a maternidade na mulher, a paternidade no homem seria culturalmente esperada. Mas haveria alguma transmissão filogenética do desejo de ser pai? Ao retomarmos Freud, nos deparamos com um vasto material de teorização sobre a maternidade e sua relação com a sexualidade feminina. Material este que nos faz pensar nas continuidades e descontinuidades entre o ser da mulher e o ser mãe. Evidentemente que, com o avanço das teorias de gênero, por um lado, e por outro, com as diversas variáveis contemporâneas que contribuem para a produção de novas subjetividades, desenvolvemos um questionamento sobre as ideias freudianas sobre o destino da sexualidade feminina e o desejo de ser mãe. Vale ressaltar, no entanto, que a distinção entre sexualidade e reprodução encontra-se muito bem trabalhada desde os primórdios da psicanálise. Contudo, é notória a falta de elaborações acerca da relação entre a sexualidade masculina e a paternidade. De modo que, observando o cenário atual, indagamos: que homem que quer ser pai nos dias de hoje? Em que a paternidade se conjuga com o ser do homem em nossos tempos? Ou ainda, quais seriam os efeitos sobre a paternidade a partir das mudanças culturais na contemporaneidade? Na análise que Lacan faz de James Joyce, observa a sua carência paterna e elucubra. Joyce pôde prescindir do nome do pai para dele fazer uso. Pôde inodar seus três registros, real, simbólico e imaginário, a partir de um quarto nó, a sua singular e neológica escrita, seu santoma. Desse modo, ao refletirmos sobre a transmissibilidade na cultura, encontramos homens de prestígio que, por razões diversas, não tiveram filhos. Kafka, Machado de Assis, Proust, dentre outros. Diz-se do primeiro que a conturbada relação com o pai, imortalizada em letra pelo livro Carta ao Pai, indicaria que o desejo de ser pai não foi desenvolvido no autor de modo concreto ou biológico. Sobre o segundo, recortamos a famosa passagem ao final do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Por outra via, no seu célebre Em Busca do Tempo Perdido, Proust expressou a vontade de que a obra adquirisse o valor de um legado a ser transmitido pelas gerações que o sucederiam. Por fim, voltando-nos aos escritores aparentemente estéreis, nos perguntamos afinal: não poderíamos inferir que, de alguma maneira, esses três importantes expoentes nos paternaram com seu saber?
transmitindo-nos o valor da transitoriedade de suas próprias vidas, com suas ricas e permanentes contribuições à nossa cultura, nem todos podemos ser pais, mas se todos somos filhos, todos temos a experiência da descendência e, portanto, somos dotados da capacidade de transmiti-la. Bom, é isso. Obrigado a vocês pela escuta. Muito bom, Bernardo. Obrigada por esse passeio maravilhoso que você deu. Depois nós vamos ter tempo para discussões, né? Passar a palavra agora para o Luiz Carlos Marinho, que é psicólogo e psicanalista, membro efetivo do Círculo Psicanalítico, né? Nosso colega aí, e mestre em filosofia. Nesta apresentação dessa mesa, foi retirada a apresentação de Luiz Carlos Marinho por conter caso clínico. Obrigada, Luiz Carlos, obrigada, Bernardo, que nos deram um panorama assim tão diferente, mas parecido ao mesmo tempo. Bernardo nos deu os caminhos de vários teóricos sobre a paternidade, sobre esse desejo de ser pai. Luiz Carlos traz exemplos da prática, o que enriquece bastante a nossa, acho que vai enriquecer bastante a nossa discussão, né? Então, eu vou passar a palavra para quem quiser fazer algum comentário. Vou passar a palavra para a Regina Hort. Eu queria primeiro agradecer muito, muito, muito ao Bernardo e ao Luiz Carlos por tudo que eles nos trouxeram, tudo que eles estão nos fazendo pensar, né? Essa escolha do nosso tema da paternidade para esse ano, acho que teve que a gente já vinha gestando no nosso grupo desde o ano passado, né? Mas, de certa maneira, eu diria que tem uma certa ousadia, né? Porque não é um tema sobre o qual a psicanálise, salvo os nossos, né, pais fundadores, mas ultimamente a gente tem muito mais trabalhado com a maternidade do que com a paternidade. Então, eu acho que o que o Bernardo trouxe, né, pegando o título, né, os lutos, a transmissão, o desejo entre lutos e transmissão de um legado, e que depois o Luiz Carlos nos mostrou com três vinhetas, três casos clínicos, cada um em caminhos diversos, e também a Juliana, que trouxe também, eu acho que também essa mesma questão de outro lugar, nos diz que não tem um destino só, né? E cada sujeito vai fazer a sua elaboração da sua maneira. Mas eu queria agora tomar a questão da adoção do bebê, né? Adoção do filho. Porque é fácil, claro, claramente a gente vai dizer, o pai é um pai que adota, né, o seu filho, né? Não tem a marca. Aliás, o pai transmite a paternidade pelo nome, né? É o nome do pai, né, que de alguma maneira dá a marca, né, de que aquele filho é dele. Mas a mãe também precisa adotar um filho. Eu diria que a adoção é necessária tanto para a mãe quanto para o pai, ainda que passe por caminhos diferentes. Mas o que vocês dois nos fizeram pensar é que, para mim, ficou em todo caso assim, né? Que tem algo que é da ordem de uma transmissão e da transmissão do lugar paterno, que vem de um legado do próprio pai, ausente ou presente, né? Abandonante ou já morto, enfim. Vocês dois enfatizaram muito, né? Este caminho da paternidade por identificação com o próprio pai, né? Com o avô paterno eventual, né? Acho que isso deu para mim, em todo caso, ficou muito forte essa via que vocês indicaram, né? Desse pensamento. Ainda que tenha, lógico, uma complexidade aqui, acho que é o caso que o Luiz Carlos trouxe do pai ultraprotetor, do pai assustado, que de alguma maneira reproduz com seu filho aquilo que ele também recebeu da sua mãe, né? Então, tem aí esses vários caminhos, mas acho que ficou forte, muito marcada essa ideia, que eu, em todo caso, entendi assim, dessa transmissão de um legado, de um lugar paterno, vindo, né, da geração anterior do próprio pai, para adotar um filho, né? Para adotar ou não o seu filho.
Mas queria só, especialmente, agradecer a vocês, porque eu acho que foi abrir o nosso ano de debates, né, com toda essa riqueza e com toda essa profundidade de reflexões que a gente vai tentar seguir adiante. Ainda queria só uma, agora, primeiro, sobre a nossa modernidade, tem a ver com o que a Regina Celi falou. O pai, eu conheço casos assim, né, de pais que contratam, ainda que no Brasil seja proibido, mas no exterior não é, barrigas de aluguel Uhum. para conseguirem ter seus bebês, seus filhos, mesmo sem mães, né? Também é uma questão que se coloca para nós, né? Com certeza, na clínica, né? Era isso só. Obrigada, Regina. Dá a palavra a Fátima, minha xará. Bom, boa tarde, né? Quero primeiro agradecer, né, ao Luiz Carlos e o Bernardo, né? Foram muitas questões, reflexões. O Bernardo eu não te conhecia, o Luiz Carlos, né? Eu sou suspeita, condenada. Para quem não sabe, ele é meu marido, acho que todo mundo sabe quem está aqui, né? Mas, assim, eu queria puxar um pouco as questões, eu acho que essa questão da modernidade, da contemporaneidade, né? E as mais diversas, os complexos familiares que nós vivemos hoje, que eu acho que isso é uma questão importante, né? Gosto dessa colocação que desejo é desejo, tudo bem, depois a gente vai ver o que se desdobra, mas o desejo é o desejo, né? E fico pensando, né, pegando um pouco a fala das Reginas, né, Regina Celi, que começa com isso, das questões socioculturais dessas mudanças da contemporaneidade. Né? Eu tenho, assim, muitos anos de trabalho, de experiência em neonatologia, né, de trabalho dentro de UTI neonatal e de desenvolvimento e tudo, e temos vários trabalhos sobre questões de parentalidade, né? Maternidade, paternidade, né? Vários alunos, enfim, mestrado, doutorado e tal, mas eu tenho E a gente vê o quanto que essas questões são atravessadoras. Né? Então, eu acho que a gente tem um aspecto transgeracional que vocês apontam, né, com muita clareza e que precisa ser levado. Eu acho que todos nós estamos sempre atentos. A gente sempre fala muito da mulher, mas o pai traz essas questões transgeracionais. Né? Acho que não é à toa que já há muitos anos o método canguru, né, que é a política de 2000, né, da política de humanização ao parto, né, ao parto, da humanização ao recém-nascido de baixo risco, ele vai falar da visita dos avós. Por que a gente traz os avós para dentro da UTI? Porque essas questões transgeracionais são fundamentais. A gente quer ouvir esses avós para poder lidar com esse pai, com essa mãe e aquele bebê que está ali. Né? Mas eu tive uma experiência alguns anos atrás que foi muito interessante, que a mãe do bebê ela ficou na UTI. Né? Ela teve uma eclâmpsia grave, enfim. Ela ficou internada e o pai que geralmente eles vêm juntos, mas a gente acaba que ainda tem essa, digamos, uma normatização da presença da mãe. E como foi interessante o movimento da equipe, porque o pai que assumiu, e a gente, por conta da política do canguru, o pai, embora a gente fale isso, e cada vez mais está se transformando, o pai, naquela época, já tem pelo menos uns 10 anos, ele que colocava o bebê na posição canguru. E ele chegava lá e dizia assim, olha, eu me raspei. Isso era tão bonitinho, gente. A gente nunca ninguém pediu para ele se raspar, isso não era uma questão para a equipe, né? Olha, eu me raspei, porque eu achei que meu pelo podia incomodar e tal, não sei o quê. E era assim, querido, mas como o comentário da equipe era assim, nossa, esse pai parece uma mãe. Então, assim, ele não era uma mãe, ele era um pai, mas ele era um pai tentando se relocar e se reposicionar frente a uma situação dramática que ele estava vivendo naquele momento, né, da mulher dele, da mãe da criança que estava internada numa UTI, ela ficou bem, ela saiu bem, mas ele assumiu. Então, como isso foi trabalhado e como isso repercutiu na equipe, né? Eu fazia, né? Como sempre fez reuniões e trabalhos, a gente ia fazendo mediações dessas relações, né? De que ele não era uma mãe, ele era um pai, exercendo o seu lugar de pai, mas com algumas questões que a gente tradicionalmente vincula à mãe, que é o lugar do cuidado. Né? O lugar do cuidado ainda é um lugar, dentro das discussões de gênero, atrelado ao feminino. Né? Então, assim, esse eu acho que é um exemplo da contemporaneidade que a gente traz o transgeracional, a gente traz essas questões psíquicas, mas a gente tem algo de um contexto que vai atravessando, né? E quando um bebê, então, que ele é preciso ser internado numa UTI e ele passa por outros cuidados, né, que tem que ter, né? E eu vou te falar para vocês, assim, eu não sei quem tem experiência aqui com UTI neonatal,
nós temos uma população de profissionais, eu diria que 90% feminina. São poucos homens, poucos enfermeiros, poucos técnicos de enfermagem, poucos psicólogos, não vejo quase nenhum. Às vezes tem, mas entre os profissionais, às vezes tem um fisioterapeuta, médico, mas nós somos uma população feminina. Então, a entrada do homem, a entrada do pai, que a gente quer, ela também desestabiliza. Então, como é preciso fazer mediações nesses espaços? Enfim, de qualquer forma, eu só queria comentar isso. Não sei se Bernardo e Luiz Carlos têm algum comentário, e agradecer esse debate que está tão interessante. Obrigada, Fátima. Agora, eu acho, né, Fátima, que esse lugar do cuidado num homem tem aparecido cada vez mais, Sim, Cada vez atualmente, mais. né? Os É. pais mais novos, né? sim, está surgindo, né? Acho que essa é uma questão, mas eu vejo que isso ainda é um conflito, porque é uma mudança de Sim, posição sim. que eles ainda não sabem. Então, mas eu sou aquele que cuida da minha mulher e do sustento, mas eu sou aquele que cuida do bebê, eu posso fazer aquilo. Então, esses conflitos, que bom, né? Que eu acho que é isso, a gente tem Que que bom, né? colocar em movimento e fazer avançar, mas os conflitos estão aí. Uhum. Exatamente. Vocês querem comentar, Luiz Carlos e Bernardo? Temos mais duas perguntas. Eu só queria dizer para a Fátima que isso me fez pensar muito nessa dificuldade, né, como o Luiz Carlos também apontou na corporização, né, do bebê, que o homem fica, quer dizer, o oposto do que a gente vê no paciente dele, né, o pai que raspa, achando que isso vai ser necessário para emular de alguma maneira aquele corpo da mãe, né? Mas que, enfim, tanto esse paciente, né, o Cicrano, que acabou de ganhar a filha, ele estava comentando justamente isso comigo ontem, né? Como que é difícil para ele olhar o corpo da bebê, né? Imaginando com todo o conhecimento que ele, enfim, é um cara que se interessa muito, inclusive vai na literatura, assiste palestra de pediatra e tal, mas ele fica, como é que ela vai ficar solta no espaço? Ela se mexe com a mãozinha, parece que ela está caindo. Se eu pego ela no colo, eu não sei como que eu posso envelopá-la, né? Aí fica morrendo de medo de colocar o cueiro e enrijecer os braços dela, né? Quer dizer, tem toda uma dificuldade que talvez para a mulher, né, com aquela, enfim, progressivamente com aquele contato corporal que já existe ali dentro da barriga dela, enfim, que vai aos poucos, né, nesses primeiros tempos se consolidando, isso se torna uma coisa muito mais fluida, né, e que para ele mesmo ele querendo, ele não sabe como interagir com esse corpo da bebê, né? Eu gostaria de acrescentar uma observação geral. Numa geração anterior, era esperado que o lugar de homem passasse pelo lugar de pai. Um homem completa a sua afirmação como homem quando ele é pai. Ele sustenta uma família, tem um filho, aquela coisa. Eu tenho a impressão que hoje a afirmação do lugar de homem não precisa necessariamente passar pelo lugar de pai. Aquele indivíduo que quer ser pai, ele quer ser pai porque ele quer ser pai. Mas aquilo não necessariamente constitui um elemento da matriz de afirmação de uma masculinidade segundo parâmetros que haviam anteriormente. Eu tenho a impressão que isso é uma mudança que vai acontecer. Quero ser pai porque quero participar desse fluxo da vida, quero ter alguém que pareça comigo, quero ter alguém que eu transmita meu saber, meus valores, meu isso, meu aquilo, mas não necessariamente constitui, agora eu sou um homem, como uso terno e gravata, essas coisas que os homens, esses símbolos, né, esses emblemas que os homens precisavam atender para se sentirem postados no lugar masculino. Eu tenho a impressão que isso muda um pouco. Ser pai está sendo, pouco a pouco, afastado, eu espero, cada vez mais, desse símbolo da afirmação de uma masculinidade, né?
Agora, eu acho que não é só da afirmação da masculinidade, eu acho que é um símbolo de afirmação de entrada da vida adulta também. Também isso, claro, E claro. talvez também esteja caindo, porque você Isso. precisava se transformar em pai para ser adulto, né? Claro, claro. Para o bem ou para o mal, não sabemos. E ser também. mãe e pai, né? Não só da construção do lugar do homem, mas da mulher também, né? A mulher tem isso. Bom, Então, vou passar a palavra para o João Vitor. Olá, gente. Prazer aí para Maria. Acho que eu não conheço a Maria de vocês, nossa. É uma pergunta boba, na verdade. Fiquei me perguntando se cabia fazer essa pergunta, mas acho que como já que o tema é desejo de ser pai, né, Uhum. que o Luiz Carlos falou no início que ele era, quando estava apresentando o Luiz Carlos, que ele era meio suspeito porque ele gostava muito de ser pai. E eu fiquei na cabeça assim, por quê? Assim, pergunta boba, mas assim, por que que você gosta muito de ser pai? Achei que poderia ser uma resposta interessante. posso responder para você. Vou responder assim: gosto porque gosto. Por que você gosta de sorvete de chocolate? Por que você gosta de viajar para ficar na praia? Gosta porque gosta. Gosta porque você sente. A gente pode começar a falar, mas aí pega a graça da coisa. Porque dá prazer, né, Luiz Carlos? Dá prazer, atende alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é tudo. Cara, Completa. gosto porque gosto. É a melhor resposta que eu posso dar quando eu tenho que gostar, oriundo de um desejo. Desculpe, mas não sei o que falar. É Desculpa, só talvez pegar seja a melhor o que o Bernardo resposta. falou, cara. O Bernardo falou a dessa aí. Só pegar o que ele falou, ele responde por mim a tua pergunta. Obrigada, João Vitor. Margarida? E eu, olha aqui, Bernardo e Luiz, eu gostei muito das duas falas. Primeiro, Bernardo, você sabe que você é um poeta, né? Então é lindo escutar você. E Luiz é você com a sua liberdade de ser clínico, um grande clínico, né? Você tem aquela coisa, quando a gente estudou Lacan, eu me divertia muito com você, que você dava os exemplos e era ótimo, né? E agora com essa história da trazer a corporeidade, né? Da relação, eu acho que só uma pessoa que tem muita liberdade de ser é que pode fazer uma coisa dessa na clínica sem medo de ser feliz, sabe? E sem medo da crítica, olha, qual é a teoria, que não sei o quê, que o Winnicott... isso me dá uma irritação e você não tem isso, então isso é muito bom. Vamos à última pergunta, porque estamos nos aproximando da hora de finalizar. É Diana. Primeiramente, queria agradecer, né, o Bernardo, o Luiz Carlos, assim, pela essa palestra, assim, que foi belíssima, né? Acho que a gente está abrindo, né, o tema do ano, né, com duas falas assim, muito bonitas e que acho que vai ajudar a gente a poder pensar esse tema ao longo do ano, né? Eu queria mais assim, só fazer algumas considerações, assim, né? Bernardo, assim como a Margarida falou, viu, Bernardo, você é um poeta, realmente assim muito bonita a sua fala, me tocou muito. Eu não conhecia a história da música do Caetano, porque estava por trás da música do Caetano, e achei muito bonito, assim como ela, né, coincidiu aí com o nosso tema, né? A gente está falando sobre a questão do pai. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana, assim, acho que você fez essa articulação também da psicanálise com a arte, né, através da música, né? Que eu acho que é isso também, isso que é vida, né? A gente está falando aqui também de desejo de ser pai, enfim, de vida, então acho que isso é algo que dá vida também para a psicanálise, né? E o que eu achei assim muito interessante é que acho que vocês dois, né? Acho que você mais uma coisa teórica e o Marinho com uma questão mais da clínica, mas acho que vocês estão assim um exercício de, pelo menos foi como eu senti, né, de refletir sobre o que de fato como é que é essa história de um desejo de ser pai, né? Que eu acho que a psicanálise, como já várias pessoas falaram aqui, a gente se debruça muito para estudar a maternidade, né? Tudo relacionado à mulher, né? E eu acho que o pai, ele fica, a gente tem um espaço aí que a gente está meio devedor aí para pensar o pai. Então, o que ficou para mim é que eu acho que vocês fizeram um trabalho assim de poder construir
né, reflexões, hipóteses, para poder pensar como é que essa história, né, como é que nasce um pai, como é que é essa questão de um desejo de ser pai, o não desejo também, acho que a questão também da contemporaneidade. Então, acho que isso, para mim, foi muito interessante. Acho que vai fazer a gente pensar, ajudar a refletir sobre isso, né? Até porque é um tema, eu acho que hoje em dia a sociedade abriu espaço para o pai, mas eu acho que algumas pessoas também falaram aqui, o próprio pai, eu acho que está um pouco perdido, assim, de como é que é essa história, como é que eu vou ocupar esse lugar, e nós, profissionais de saúde também, acho que até a Fátima traz isso, né? A gente ainda tem, assim, um cuidado, né, às vezes, de pensar também nas palavras, né? Porque às vezes a gente acaba falar, assim, pensa algo, mas na hora de agir a gente acaba repetindo um modelo antigo, né, essa questão do cuidado do filho e da mãe, né? Então, assim, eu acho que isso é uma questão que nós, profissionais de saúde, também precisamos refletir. A Ramona queria fazer uma É uma pequena consideração. colocação. Boa tarde. Primeiro, queria dar os parabéns ao Bernardo, ao Luiz Carlos, pela brilhante apresentação. O Bernardo, como sempre, bastante poético, né, Bernardo? Parabéns, também continua, né? E eu gostaria de algumas questões que realmente me lembraram algumas coisas que poderia estar trazendo aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas no final de 80, foi escrito um livro, Estamos Grávidos, Uhum. por um ginecologista obstetra, Jean-Claude Naum, ele era francês, já faleceu, junto com a Maria Teresa Maldonado. É uma psicóloga ainda bastante Sim. presente, atuante na área. E aí, nesse livro, eles colocam essa questão que antes da maternidade, os pais já acompanham as mães, aquelas grávidas que ele atendia no consultório, e ela trabalhava com ele paralelamente, aonde eles realmente acompanhavam desde a gestação o desenvolvimento do seu filho. E quando as crianças nasciam, eles se assumiam um pouco como mãe, isso já na década de final de 80, tá? Então, realmente é muito interessante esse livro, aonde coloca todas essas dúvidas, essas questões dos pais que vocês estão trazendo aqui, né? Como segurar, como trocar. E hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, no Canadá, antes da família ir para casa com o seu bebê, eles têm uma aula lá, vai o pai, a mãe e o bebê, onde eles ensinam o pai dar banho, o pai trocar a fralda, o pai, se tiver que, se a mãe escolhe a amamentação de mamadeira e não ela amamentar no seu seio, então como esse pai vai fazer? Então é uma coisa assim, bastante atual, bastante, né, moderna mesmo, aonde vai tirando aquelas arestas no homem dele ser pai. E o outro livro também, que eu achei bastante interessante, numa ocasião que eu estava pesquisando sobre a função do pai, é um livro do Sócrates Nolasco, né, que esse ano passado, ele lançou um livro também. Ele fala o que é ser pai. É bastante interessante sobre todas essas questões, tá, de dúvidas e de realmente a satisfação deles poderem vivenciar esse lugar, né, de um pai cuidador, de um pai que ampara realmente o filho, não só economicamente, mas ele sustenta na necessidade, sustenta no afeto também. Muito interessante. Queria agradecer tanto ao Luiz Carlos quanto ao Bernardo, né? Foi uma apresentação muito instigante, né? Ver que o pessoal queria continuar até mais. Aumentamos já o tamanho da nossa mesa esse ano, mas se a gente deixar, vai, né? E todos temos compromissos, inclusive o pessoal técnico da mesa, né? Então, agradeço a vocês dois e a todo mundo que contribuiu, né? Essa discussão foi muito frutífera. E aproveito para dizer para todos que nossa próxima mesa vai ser em junho, continuando esse tema do pai, né? Então, vai ser Do lançado pai, depois o cartazinho, todos serão bem-vindos para Uhum. voltarmos a discutir. Inclusive vocês Eu dois queria, na pois, com plateia. certeza, Fátima, queria dar um Obrigada, beijo gente. também, um beijo no Luiz Carlos. Há muito tempo que a gente não se vê.
E um beijo para Bernardo, poeta, né? E que bom que a gente suscitou tantas reflexões, né? Uhum, muito Está bom. aberta a era do pai. Um beijo. Vamos Tchau, aplaudir gente. o nosso Obrigada pela palestrante, presença. gente. Exatamente. Parabéns. Uma Tchau. boa Muito noite bom. para Obrigada. Parabéns, Muito parabéns. agradecidos Obrigado, estamos, pessoal. o grupo todo.